Queridos irmãos, é um prazer estar com vocês aqui, né? Nós vamos iniciar a partir de hoje um estudo, uma série de estudos a respeito da carta de Paulo aos Romanos. É um desafio grande e eu quero convidar você para que nós, nesses próximos dias, nesses próximos encontros, nós possamos explorar essa preciosa epístola do apóstolo Paulo. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração, clamando ao Senhor e ao seu Espírito a sua orientação para que nós possamos discernir a sua palavra com clareza. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado e tem concedido a nós o seu livramento, a sua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade em que nós nos encontramos juntos para aprendermos e estudarmos e aprendermos mais da Tua Palavra. Esperamos, Deus, que a Sua orientação e clamamos a presença do Seu Santo Espírito a nos aclarar a mente, a nos ensinar as Sagradas Letras, para que possamos, ó Deus, discernir a Sua Palavra, adquirir conhecimento do Senhor e assim podermos, ó Deus, transmiti-lo adiante, como o Senhor deseja que nós façamos. Vem sobre nós nesse dia, nesse momento em que nós estaremos aqui, e faz isso, ó Pai, para o louvor da Sua glória. Nós choramos, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como nós já dissemos, nós vamos estudar então a Epístola de Paulo aos Coríntios. Antes de mais, aos Romanos, perdão. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito na Epístola, é necessário que nós entendamos mais a respeito da pessoa do apóstolo Paulo, que é quem redige essa epístola. Se você observar, o apóstolo Paulo, ele é um dos maiores escritores do Novo Testamento, se não o maior. Ele só perde para Lucas em número de capítulos escritos, né? Contudo, se você pega o Novo Testamento, levando em consideração os 27 livros, tendo em vista que dos 27, 13 são de autoria paulina, né? Ele escreve 13 epístolas, você vai ver que mais da metade do Novo Testamento é escrito por esse homem, pelo apóstolo Paulo. Ele era um homem que tinha bastante instrução, era um sujeito que era muito instruído nas Sagradas Letras, e nós vamos ver isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse primeiro momento, em Atos capítulo 22. A partir do verso 3 é o momento em que o Paulo ele passa a discursar a respeito de si mesmo, né? Nesse texto registrado em Atos, né, nós sabemos que Atos, a autoria do livro de Atos pertence a Lucas. Nós sabemos também que Lucas escreve o livro, tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos, a partir de visitas do seu acompanhamento junto com Paulo, quando Paulo já estava preso em Roma. E direciona essas duas epístolas, essas duas cartas, a Teófilo, que muito provavelmente era um líder da igreja em Roma. E aqui, no capítulo 22 do livro de Atos, na narrativa, Paulo está apresentando a sua defesa. Ele havia sido preso, ele havia sido acusado pelos judeus de sedição, e então ele vai apresentar a sua defesa. No versículo 3, olha só o que ele diz. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Nesse primeiro verso, né, Paulo ele começa
literalmente do princípio. Ele fala, né, que ele nasceu judeu. Paulo, muito provavelmente, ele nasceu na Galileia. Nós vemos alguns relatos, alguns comentários que dão conta dele ter nascido ali na Judéia, na região da Galileia, e a sua família, ela, por razões econômicas, oportunidades econômicas, ela migra para o norte, para a Cilícia, para a cidade de Tarso. Seus pais, judeus, da tribo de Benjamim, se estabelecem nessa cidade, que era uma cidade muito prominente. Tarso era uma cidade bastante comercial, ela tinha bastante fervor, né, efervescência comercial e também efervescência acadêmica. Junto com Antioquia e Alexandria, Tarso rivalizava com essas duas cidades em importância acadêmica. Tinha nessa cidade também uma grande universidade, filósofos e estudos filosóficos eram desenvolvidos nessa cidade. Os pais de Paulo, eles adquirem a cidadania romana. E por isso, mais na frente, nós vamos ver que Paulo ele vai mencionar isso, que ele era cidadão romano por direito de nascimento, porque os seus pais eram cidadãos romanos, ele já nasce, ele herda essa condição dos seus pais. Muito provavelmente o seu pai, em função da sua atividade comercial, né, adquire essa cidadania romana para poder facilitar as suas transações. Nós sabemos que havia duas possibilidades, né, que você poderia adquirir a cidadania romana através de serviços prestados. Não há uma especificação de como o pai do apóstolo Paulo adquire essa cidadania, se seja por serviços prestados ou seja pela segunda via, que seria a via da aquisição comercial, né? Ir lá e comprar esse título, pleitear esse título e financeiramente comprá-lo. Mas o fato é que ele adquire essa condição. O nome Paulo, ele vem do radical Shaul, né? Que significa o perdido, né? Isso da linha judaica. O nome romano de Saulo, né? Paulo, e vem de Paulus, que significa o pequeno, né? Aquele que é pequeno. Esse era o nome romano de Paulo. Como cidadão romano, Paulo ele deveria ter 3 nomes, né? Todo cidadão romano ele tinha 3 nomes. Ele tinha um prenome ou cognomen e um codinome, que seria o nome de família, e o nomen, que seria o seu primeiro nome. Dos 3 do apóstolo Paulo, nós conhecemos apenas o nomen, que é o Paulo, que chegou até nós. O apóstolo Paulo, então, ele vive ali, nessa cidade de Tarso, a sua primeira infância. E os seus pais, que certamente, né, tinham uma certa posição social e, além disso, tinha uma certa influência no meio dos judeus da dispersão nessa cidade de Tarso, na Cilícia, certamente providenciaram para ele uma boa instrução nessa primeira infância, em que ele era ensinado pelos seus pais em casa e também certamente tinha a instrução helênica, né, helenizada, de fundamentação grega, que era a característica daquela cidade de Tarso. Mais adiante ele vai falar assim: eu nasci, mas, né, nós lemos aqui no verso 3, ele vai assim: mas fui criado nesta cidade. Nessa interpretação dessa parte do texto, há alguma divergência.
Pela tradução Almeida, que é a que eu tenho aqui, há uma vírgula, né? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas tem uma conjunção adversativa, mas fui criado nesta cidade. Então, muito provavelmente, ele fala: eu nasci em Tarso, na Cilícia, né? Mas fui criado nesta cidade. Então, dá a entender que ele foi criado em Jerusalém, que é onde ele se encontrava. Em algumas outras traduções, a vírgula ela deixa de existir ali. Então, pode haver uma segunda interpretação de que ele foi criado nessa cidade, ele estava se referindo a Tarso da Cilícia. Tarso da Cilícia, né, a região da Cilícia, ela se encontra ali na junção da Ásia com a Europa, o que se chama Ásia Menor. Seria o que hoje nós chamamos da porção asiática da Turquia. Então, se nós fôssemos dar uma nacionalidade para o apóstolo Paulo, ele seria turco, né, de nascimento. A Cilícia era essa região. Então, nessa interpretação do texto, nós não sabemos, né, ao certo. A melhor interpretação seria essa que ele estava se referindo, que ele nasceu em Tarso e mudou-se para Jerusalém. Alguns comentaristas vão dizer que na idade, né, dos 13 anos, né, quando os jovens teriam de ser apresentados ao templo, os seus pais enviaram Paulo para Jerusalém, onde moravam a sua irmã e o seu sobrinho. Nós vamos ver isso mais adiante aqui no capítulo 25, você vai observar que vai haver uma menção, né, dessa parte, dessa família de Paulo morando em Jerusalém, né, a sua irmã e o seu sobrinho. O seu sobrinho é quem relata, né, para ele o estratagema que estava sendo montado pelos judeus para tirar a vida dele, né? Quando depois desse texto que a gente está examinando aqui, ele fica preso sob a tutela do procônsul, né, ainda em Jerusalém. Então eles pedem, né, eles iam apresentar para o centurião um pedido para que ele fosse apresentado ao Sinédrio novamente, para que respondesse pelos seus crimes, né, pelos seus pretensos crimes, pelas as acusações que ele era preso. E sob esse pretexto, quando ele fosse levado ao Sinédrio, já havia toda uma situação, uma emboscada, em que, segundo o relato bíblico, eles já haviam feito um voto que não mais comeriam até que Paulo estivesse morto. Então esse sobrinho relata isso ao centurião, o centurião prepara uma guarda de aproximadamente uns 300 soldados, para que esses retirassem Paulo durante a noite para poder levá-lo ao governador Félix. Mas isso daí a gente vai examinar mais adiante, né? Então, Paulo ele vai para Jerusalém, muito provavelmente nessa idade de 13 anos, e aí ele passa a ser instruído por Gamaliel, né? Nós vemos ainda dentro do verso 3, ele fala o seguinte: olha, mas fui criado nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o sucessor de Hillel, ele era um membro prominente do Sinédrio, sacerdote, e uma pessoa de um academicismo bastante elevado dentro da seita dos fariseus, e por isso Paulo torna-se também um fariseu, sendo instruído, seguidor de Gamaliel. Mas o Gamaliel ele já era um tipo diferenciado de fariseu. Nós vamos ver isso quando ele sentencia, né? Quando ele vai falar a respeito dos cristãos, lá no início do livro de Atos, ele fala o seguinte: olha só, vamos deixar esse pessoal, não vamos nos ocupar com eles não, porque se a obra deles for realmente de Deus, ela vai prosperar, nós não vamos poder fazer nada contra isso. E se não for, nós não precisamos preocupar, porque num dado momento ela vai morrer. Então a gente vê que o farisaísmo de Gamaliel,
ele era de uma linha mais liberal, ele não era daquelas pessoas tão determinadas. E aí a gente vai ver uma certa diferença entre o discípulo Paulo e o mestre Gamaliel, né? O discípulo, perdão, né? Não vou referir a Paulo, não vou referir a Saulo ainda, né? O discípulo Saulo e o mestre Gamaliel, porque Saulo, a gente vai ver que ele já era um perseguidor feroz do cristianismo, e a gente vai ver que no momento da sua conversão, no caminho de Damasco, ele tinha pegado cartas, ele perseguia tanto homens como mulheres, e ele levava os cristãos realmente para a morte. A gente vai ver isso no início do livro, que ele consentia, inclusive, na morte de Estevão em Jerusalém. Então, ele também, além de uma formação helênica, uma formação acadêmica bastante diferenciada, Paulo também tinha uma formação bastante fundamentada no judaísmo. Primeiro, ensinado pelos seus pais, né? E depois aprendida aos pés de Gamaliel. Seguindo no texto, o que o Paulo segue colocando? Ele fala assim, olha, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são até o dia de hoje. Perseguir este caminho até a morte. Quando ele fala este caminho, se você observar na sua Bíblia, a palavra caminho está escrito com uma letra maiúscula. Eles se referiam à nova religião crescente, os seguidores de Cristo, como os do caminho. Então, o Paulo, como ele estava se dirigindo aos os fariseus, aos judeus, então ele usa esse termo para referir-se aos cristãos. Então, ele perseguiu este caminho, ele perseguiu essa religião cristã arduamente, né? Como ele mesmo fala, até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. E aí ele coloca que disso são testemunhos do sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles recebi cartas das mãos das mãos deles, né, dos irmãos judeus, para perseguir. Então ele estava colocando aqui, mostrando para os judeus que ele era um perseguidor ferrenho, um fariseu ferrenho, né, que buscava de fato a destruição, a aniquilação da nova religião, do caminho, né? Os do caminho, ele perseguia todos estes do caminho. Mas nós sabemos que esse Saulo ele foi alcançado pela graça do Senhor. Havia um mistério na sua vida. Deus já tinha determinado que Saulo haveria de ser um precursor, aquele que fomentaria o crescimento da religião cristã entre os gentios. A personalidade do apóstolo Paulo era uma personalidade que nós podemos traduzir como uma pessoa determinada. O nosso amigo e irmão Diácono Euquinéias, eu estava conversando com ele uns dias atrás, nós sabemos, né, não sei se os irmãos todos sabem, mas ele é um corredor, né, ele já correu algumas maratonas e é um ávido praticante desse esporte. Conversando com ele um tempo atrás a respeito disso, nós podemos ver, né, que algumas palavras vieram, né, saltaram nessa conversa quando nós falávamos da maratona, da corrida, né, palavras como determinação, palavras como foco, como perseverança, palavras também como sofrimento, como dor. Essas palavras, elas vêm quando a gente vai falar a respeito desse tipo de prática, né, que são necessários, são qualidades que são necessárias ao praticante desse esporte, a maratona. E nós vemos que o Paulo, num dado momento da sua vida, ele se compara, né? Ele usa essa mesma metáfora a falar de si mesmo. Ele fala assim, combati o bom combate,
guardei a fé, completei a carreira e guardei a fé. A carreira, nós podemos interpretar de uma maneira, né, que como ele tinha essa origem helênica, né, por assim dizer, essa educação helênica, e se referia aos romanos, os latinos, né, de uma maneira bastante eloquente. A palavra carreira também ela pode ser traduzida como corrida, né? Completei a carreira, completei a corrida, né? Ele vai usar essa metáfora também quando o atleta que corre, né? Que ele busca os louros da vitória, né? E nós sabemos que naquele tempo não tinha medalha, né? Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, mas era um ramo de oliveira que era o que eles recebiam como a sua paga pela recompensa do seu esporte. Então nós sabemos que ele vai fazer essa mesma metáfora. E nós vemos que o Paulo ele tinha essa mesma determinação. Paulo era uma pessoa de foco, era uma pessoa determinada, uma pessoa que sabia o que era sofrer, que sabia que cada passo daquela caminhada, daquela carreira, o conduziriam para o objetivo final. Ele não se desanimava com as pequenas dificuldades do percurso, mas ele objetivava sempre o fim da carreira, ele objetivava sempre o fim daquela empreitada, né? E quando, a exemplo, né, do esportista que quando ele sai numa maratona, nós sabemos a maratona tem 42 quilômetros de duração, se você ficar pensando no quanto que isso vai durar, você não consegue, né, desenvolver uma boa corrida, mas sabendo que a cada passo você desenvolve paciência, você desenvolve perseverança, sabe que a cada passo que você dá é um passo a menos para atingir o seu objetivo. E não dá para poder chegar antes de partir, né? Você tem que percorrer todo o caminho. Então, isso é uma lição interessante e é uma característica que a gente vai ver que vai permear todos os escritos de Paulo. Ele tem bastante claro essa situação. Nós vamos ver essa determinação traduzida em todos os escritos do apóstolo Paulo. Apesar, né, eu lembro agora de uma característica que o apóstolo Paulo tinha, é que alguns relatos, né, a Bíblia não tem esse tipo de relato, nós vamos ver em algumas fontes extra-bíblicas, né, Joséfo, Orígenes, e dentre outros, mas principalmente esses dois, que são fontes mais próximas, sendo Flávio Joséfo, né, Titus Flávios Joséfos, um historiador, historiador romano, que era mais ou menos contemporâneo, ele foi assim, testemunho ocular, então algumas informações preciosas nós podemos tirar dos escritos de Joséfo. Eu não me recordo agora ao certo a autoria de Atos de Pedro, é um livro apócrifo que traz uma descrição bem detalhada, uma descrição física de Paulo, uma curiosidade que eu me lembrei agora, eu gostaria de trazer para os irmãos. Paulo seria uma pessoa de estatura mediana para baixa, né? E ele teria barba e cabelos ralos, e as suas sobrancelhas seriam ligadas, né? Ele teria uma sobrancelha que ela se ligaria uma com as outras. É um relato, assim, como eu disse, a fonte é apócrifa, mas se nós fôssemos imaginar a aparência do apóstolo Paulo, seria assim, uma pessoa mais franzina, de cabelos e barbas ralas, né? E o que antagoniza com a imagem de uma pessoa tão determinada, que demonstra tanta força que nós podemos ver nos relatos bíblicos. Nós vemos então que ele passa, a partir do verso 6, a fazer um relato da sua conversão. Ele fala assim: ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim.
Então, nós temos algumas informações aqui e a gente já vai desmistificando algumas coisas, né? Ele fala assim: então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A primeira coisa que nós queremos desmistificar aqui, né? Eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com os irmãos, que tem uma corrente de pensamento, né? Algumas pessoas são levadas a acreditar que Paulo caiu do cavalo, mas em momento algum, em texto algum, em manuscrito nenhum, é mencionado o cavalo aqui, né? Ele fala que ele viu uma luz quase ao meio-dia, uma luz mais brilhante que o sol. Aí você pode imaginar o quanto isso brilhava, porque era quase o meio-dia, quando o sol está a pino no céu, e uma luz ainda mais forte brilhou, né? Você tem uma dimensão do que seria, né, o tamanho dessa presença gloriosa de Cristo. E repentinamente essa luz brilhou e ele caiu ao solo, ele caiu por terra. Nós vemos aqui no verso 7, ele mesmo relata: caí por terra, ouvindo a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí ele segue relatando: perguntei, quem é o Senhor? Com quem eu estou falando? Ao que a voz me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E aí, nós temos aqui a fundamentação de uma das coisas que ele vai falar mais adiante e que é importante para o nosso estudo né, da Epístola aos Romanos, é que Paulo ele vai afirmar lá adiante na Epístola aos Gálatas que ele recebeu o evangelho e não recebeu de homens. E de fato, Paulo, ele não, a conversão de Paulo, ela não vem da pregação de ninguém. E ela vem da própria intervenção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que vem e chama para si a Saulo. Quem pregaria para Paulo, né, um perseguidor ferrenho, se você se lembra do relato do início do livro de Atos, quando ele é orientado a entrar na cidade de Damasco e ir à rua direita buscar por Ananias, ele chega e se apresenta diante de Ananias. Ananias fica com medo. Quem pregaria a palavra para o maior perseguidor do caminho, né? Então, ele mais adiante, ele vai afirmar, quando ele vai justificar, ele vai colocar que ele recebe o seu ministério não por revelação humana, né, mas por revelação direta vinda do próprio Cristo. Então, esse evangelho de Paulo, o ensino de Paulo, ele não tem origem, como alguns acadêmicos tendem a colocar, que o apóstolo Paulo é o verdadeiro fundador do cristianismo e que os seus escritos são fundamentados nos conhecimentos helênicos das religiões de mistério que eram praticadas no Império Romano e também lá em Tarso da Cilícia, quando ele, na sua primeira infância, ele tem esse contato com isso e ele passa a entender, né, com bastante clareza ao longo da sua vida dessa situação, né? Ele helenizou, por assim dizer, o cristianismo e criou uma religião. Não, Paulo não fez isso. Outra linha de estudo afirma que Paulo fundamenta em elementos do próprio judaísmo, como ele era um profundo conhecedor do judaísmo. Alguns estudiosos tendem a afirmar que ele fundamenta, ele estrutura toda a religião cristã em cima do judaísmo, o que também, na realidade, não tem fundamento. Na realidade, ele busca o fundamento para deixar bem claro que o cristianismo, que o ensino de Cristo, que o evangelho do Senhor Jesus é o cumprimento de toda a lei, é o cumprimento daquilo que os judeus seguiam e que a partir dali haveria uma nova maneira de tratamento, um novo pacto, uma nova dispensação, uma nova relação entre Deus e o homem, que é isso que Paulo postula
no seu evangelho. Nós vamos ver então que ele não foi ensinado, ele não foi discipulado por ninguém, né? Ele entra na cidade de Damasco. Depois da sua conversão, você vai ver, você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 8. Vamos dar uma lida lá em Atos capítulo 8. Na realidade, um pouco antes. Não, no capítulo 8 é quando ele pede as cartas para poder ir para Damasco. No capítulo 9, verso 8, ele fala assim: Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, nós vemos aí que a vida cristã de Paulo começa com um jejum, né? E aí ele chega a Damasco, né? E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então você vê que ele é dirigido para Ananias. Você vai ver ele em Atos capítulo 9, do verso 10 ao verso 19. Ele vai estar com Ananias durante esse período, né? Ele passa esse tempo com Ananias, mas rapidamente ele permanece alguns dias, né, com os discípulos em Damasco. E a palavra fala que, muito provavelmente, ele ficou hospedado na casa de Ananias durante esses dias e fica ali com os discípulos em Damasco. E logo ele inicia a sua pregação, né? E qual que era a pregação? Qual que era o evangelho que Paulo podia pregar até esse momento? A revelação que ele recebeu do próprio Cristo. Ele falou assim: olha, eu sou o Cristo a quem tu persegues, eu sou o Filho de Deus. Então você vai ver aqui em Atos capítulo 9, o verso 26, ele vai falar isso, olha só. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então esse é o evangelho que o Paulo anunciava no início da sua conversão, no início da sua pregação. Contudo, né, os judeus vão persegui-lo, né, e iniciam essa perseguição para buscar a vida de Paulo, porque ele, de perseguidor, de zeloso fariseu, ele passou a ser um pregador do Evangelho de Cristo. Então, essa coisa não ficou clara na mente dos judeus. Então, você vai ver que aqui no texto, esse texto que nós estamos explorando agora, Atos capítulo 9, entre o versículo 23, entre o versículo 22 e o versículo 23, já passa bastante tempo. E entre o versículo 23 e o versículo 26, ainda passam-se 3 anos. Como Paulo mesmo vai relatar na sua epístola aos Gálatas, né? A sequência dos eventos, depois que ele passa esses primeiros dias em Damasco, ele vai para o deserto da Arábia. Ele mesmo coloca lá em Gálatas, capítulo 1, verso 17. Vamos abrir lá. Gálatas, capítulo 1, verso 17, ele inicia aqui também, mas é um segundo texto onde Paulo apresenta as suas credenciais, né, como apóstolo. Ele dá mais informações a respeito de si mesmo. Paulo não era muito de falar de si mesmo, não há uma situação em que fique bastante claro, ele descreva com bastante clareza todos os aspectos da sua vida. Nós temos bastante informação no livro biográfico de Lucas, né, o Atos dos Apóstolos, e ele citava em algum momento ou outro, nós vamos ver durante o decorrer desse estudo, que ele citava durante um momento ou outro algumas características suas, quando ele julgava necessário para poder fundamentar aquilo que ele estava ensinando. Aí ele coloca aqui, olha, mas vamos ler a partir Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 15. Mas quando Deus me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios,
não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quanto tempo durou essa estadia nas regiões da Arábia? Passados 3 anos, fui a Jerusalém me encontrar com Cefas, que nós sabemos, Cefas é o nome grego, né, dado para Pedro, para o apóstolo Pedro. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele vai ficar um tempo em meditação, ele vai estar recebendo do Senhor a revelação do Evangelho que ele haveria de anunciar aos gentios. Então, ele passa a reexaminar a história, reexaminar todo aquele seu conhecimento da fé judaica e construir, entabular o seu ensino, o seu evangelho através da instrução do Espírito Santo. Nesse período de 3 anos, né, ele passa na Arábia exatamente construindo o seu pensamento, construindo o evangelho. Na realidade, nós sabemos que isso não partiu, né, nós sabemos que isso não partiu de Paulo nem do seu conhecimento, mas da instrução do próprio Espírito. Ele mesmo fala, eu não recebi o evangelho da mão de homens, mas recebi por revelação, né? Apocalipsos é o termo que ele utiliza pela própria revelação do Cristo. Ele estava se referindo não somente à revelação de Cristo na aparição, né, daquela luz da estrada de Damasco, mas também na revelação de todo o evangelho, né, de todo o conhecimento, de toda a mecânica, de toda a teologia envolvida no Evangelho de Cristo. Então, logo depois, ele mesmo fala, aqui no verso 17, nós lemos que ele retorna para Damasco, onde ali ele passa algum tempo, não muito, né? Alguns historiadores vão dizer, né, que ele retorna e muito de passagem, ele já vai ele inicia, né, ele inicia essa sua pregação e ali ele é expulso, né, ele é perseguido, ele é expulso e ele vai para Jerusalém se encontrar com Pedro, né, com Cefas, com quem ele mesmo diz aqui na sequência do texto de Gálatas, esse que nós estamos lendo, ele passa 15 dias. Olha só o que diz Gálatas capítulo 1, verso 18. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. O verso 18, não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Né? O Tiago, o autor da epístola de Tiago, e também lá em Atos 15, é referido como líder da igreja em Jerusalém. Né? O irmão do Senhor. Paulo, o que ele estava dizendo aqui? O que ele estava querendo dizer com essa situação? Ele estava colocando o seguinte, olha, o evangelho que eu anuncio a vocês é um evangelho que me foi revelado, que me foi dado pelo próprio Cristo. O tempo que eu passei com Cefas, com Pedro e com Tiago, né, e eu não vi mais ninguém, só vi esses dois, só estive com eles, foram 15 dias. Então, 15 dias... não era tempo suficiente. O que o Paulo queria dizer? Não era tempo suficiente para ele aprender todos os meandros, todos os detalhes, todas as situações, todas as nuances do Evangelho. Ele, né, todas essas coisas, esse Evangelho, ele foi sendo revelado a Paulo através do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que uma outra característica, né, do ensino de Paulo, que ele é um ensino vindo do próprio céu. Né? A palavra, eu tendo a acreditar, eu tendo a interpretar que quando Jesus fala que o Espírito Santo, né, lá na sua
oração, ele fala assim, olha, clamarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo, e ele vos ensinará tudo aquilo que vos tenho dito, que vos tenho ensinado. Então, que o Espírito Santo haveria de aclarar essa mente. Eu vejo na vida do apóstolo Paulo exatamente essa mesma característica, que o apóstolo Paulo foi um instrumento utilizado pelo Espírito Santo para elucidar, né, todas as características, todas as nuances do Evangelho de Cristo. Nós vamos ver no estudo da epístola de Romanos que essa epístola ela é muito rica, né? Ela é tida como um tratado teológico, né? No nosso próximo encontro nós vamos falar a esse respeito, no nosso próximo estudo nós vamos falar a esse respeito, nós vamos falar exatamente, mais propriamente, né, da epístola aos Romanos, das suas características, e nós vamos ver que ela é tida como um tratado teológico, e muitas coisas são ensinamentos profundos que nos são dados através dessa epístola, que os irmãos, então, durante esse período, possam iniciar, eu quero convidar os irmãos a iniciar uma leitura, né, não somente, né, de Romanos, mas que você possa, esses textos que nós citamos aqui, né, Atos dos Apóstolos, ali o capítulo 22, né, esse primeiro capítulo de Gálatas também é muito interessante, para que nós possamos construir, né, um alicerce bastante fundamentado para a gente poder assentar o nosso estudo sobre esse alicerce e assentar o nosso estudo sobre a epístola aos Romanos, né? O apóstolo Paulo, ele segue no seu ministério. Nós sabemos que ele vai fazer 3 viagens missionárias. Nós vamos ver que depois desses eventos ele sai de Jerusalém e volta para Tarso, e ele passa ali em Tarso mais 10 anos, né? Ele fica ali na região da Cilícia, muito provavelmente na cidade de Tarso. Ele teve que ali desenvolver a sua atividade profissional, porque muito certamente ele foi perseguido até mesmo pela sua família, os seus pais. Nós vamos ver que Paulo, ele não mais usufruía de uma condição social abastada, né? Ele muito provavelmente inicia ali a sua atividade profissional, o Cilicium, né, que era conhecido no Império Romano, que é exatamente a fabricação de tendas para a habitação, e ali ele passa a pregar o evangelho, mas ainda tendo bastante resistência por parte dos judeus, né? Quando ele encontra, né, na realidade ele não encontra, ele é encontrado por Barnabé, e aí inicia-se a história da questão missionária do apóstolo Paulo, que Barnabé, ele abraça Paulo, né? E ele entende, ele acredita verdadeiramente pelo Espírito na conversão daquele judeu, daquele fariseu perseguidor, e passa a dar a ele crédito, e aí a presença de Barnabé começa a introduzir Paulo na comunidade dos cristãos, os cristãos que olhavam assim para Paulo com um certo receio, mas com a presença e a chancela de Barnabé, que era uma pessoa bastante querida no meio dos cristãos. Você vai ver no início do livro de Atos, né, que Barnabé era um homem muito piedoso, e nós vamos ter um relato, se eu não me engano, no capítulo 7, um pouquinho antes do relato 7 do livro de Atos, né? Capítulo 7 do livro de Atos, um pouquinho antes do relato da situação de Ananias e Safira, vai mencionar que o Barnabé era uma pessoa bastante querida na cidade, no meio da igreja, né? Então ele vendeu um campo, né? E deu todo doou toda essa renda para os apóstolos. Eu estou procurando o texto aqui, mas estou tendo uma certa dificuldade. A oferta de Barnabé, eu me confundi, está no final do capítulo 4. Olha só, então José,
a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, esse Barnabé é que mais tarde vai chancelar o Paulo. E ele, exatamente por ter essa influência, esse conhecimento, não somente com a igreja, mas também com os apóstolos, é que vai trazer Paulo para o seio da igreja. Né? As primeiras viagens missionárias, ele vai junto com Paulo, ali percorrendo a Ásia Menor, né? E aí ele introduz Paulo na religião cristã entre os do caminho. E aí Paulo passa a ter livre acesso e passa a ter a credibilidade no meio daqueles que criam na mensagem de Cristo. E ele passa a ensinar o seu evangelho. Então, no próximo encontro, eu quero contar com os irmãos, nós vamos então falar a respeito especificamente da Epístola aos Romanos, onde Paulo escreve, para quem ele escreve, qual o objetivo dessa epístola. E eu quero encorajar você a estar junto conosco na próxima semana. Um grande abraço e que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos pela sua misericórdia, pela sua bondade e pela orientação do seu Santo Espírito. Clamamos, ó Deus, que o Senhor grave no nosso coração tudo aquilo que ouvimos aqui e que sejamos, ó Deus, edificados pela vida do seu apóstolo Paulo. Que nós possamos, ó Deus, ver a determinação, ver, ó Deus, a perseverança, ver, ó Deus, que nem sempre é por onde nós desejamos que nós iremos andar, mas é por onde tu desejas. Que nós possamos, ó Deus, aprender que o Evangelho, ele não é algo a ser entendido com a mente, mas é para ser, ó Deus, entendido com o coração. E mais do que isso, ele não é para ser entendido somente, mas também para ser praticado em nossos atos cotidianos. Clamamos a ação do seu Santo Espírito, a ajuda do seu Santo Espírito, não somente, ó Deus, no entendimento desses estudos, mas também na prática dele, em nossas vidas cotidianas, é que nós clamamos em nome de Cristo. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.